Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da playlist especial MGF Mitologia. No vídeo de hoje, nosso destino é o Extremo Oriente, para falarmos a respeito de um ser medonho, pitoresco e aterrador, mas que sob um olhar levemente cético pode ser também até visto como algo cômico para um observador ocidental, mas que possui uma boa razão para ser e para se comportar como é e como age. Este vídeo será inteiramente dedicado ao Jiangshi, o assim chamado zumbi ou vampiro saltador da China Imperial. As histórias por trás do surgimento de tal lenda na China parecem estar vinculadas a um costume funerário particular dos chineses Han, a prática de transportar um corpo recém-falecido por 1000 li de distância, sendo o li uma unidade tradicional chinesa de distância, que equivale a 576 metros. Os 1000 li de que tratam a tradição equivaleriam, portanto, a 576 quilômetros, uma distância imensa para a maioria dos camponeses e das pessoas mais humildes na China Imperial, que não poderiam se dar ao luxo de conseguir uma carroça ou carruagem que transportasse o corpo de seus entes queridos que haviam partido recentemente. Por conta disso, surgiu entre o povo mais humilde uma tradição bizarra, a de contratar sacerdotes taoístas que teriam, supostamente, o poder de reanimar os corpos dos mortos, para então ensiná-los a saltar de volta por todo o caminho até suas casas, para que pudessem ser devidamente sepultados. Tais sacerdotes acompanhariam o corpo reanimado em seu caminho, e só dariam cabo dessa bizarra e assustadora procissão durante as horas da noite, sempre sinalizando sua aproximação com sinos, para que outras pessoas soubessem do que estava se aproximando e pudessem se afastar depressa, já que era considerado um mau presságio que vivos colocassem os olhos sobre um Jiangshi. A prática recebeu o nome de Xiangxi Ganshi e era tida como bastante desejável e misericordiosa, especialmente para os trabalhadores que vinham a falecer distantes de sua terra, pois se acreditava que as almas dos mortos poderiam sentir falta de sua terra natal após sua partida, de modo que o serviço prestado pelos sacerdotes seria algo até mesmo visto como humanitário. As procissões do Jiangshi parecem ter acontecido de fato, mas como naturalmente nunca se viu um corpo morto saltando por aí, a prática era um pouco distinta. Uma série de corpos eram presos uns aos outros com tiras rígidas de bambu, com 2 homens vivos nas extremidades, que faziam por sua vez com que os cadáveres avançassem enquanto seus próprios membros eram mexidos, flexionando as tiras de bambu e fazendo com que os corpos se movessem em sincronia com os dos vivos. Aos estarrecidos observadores de tais procissões, as flexões do bambu faziam parecer que os cadáveres estavam pulando à distância, o que teria dado motivação a essa parte em especial da lenda. Existem também aqueles que acreditam que as histórias sobre o Jiangshi foram meras invenções de grupos de contrabandistas, que usavam as estradas durante a noite para suas atividades ilegais, e que pretendiam usar tais histórias para assustar os mais supersticiosos entre os agentes da lei. Mas qualquer que seja a verdade por trás da origem de tais histórias, é fato que elas tiveram um grande impacto na cultura popular chinesa da época. O motivo pelo qual os cadáveres em procissão pareciam pular enquanto se moviam foi explicado também de maneira diferente nas lendas. Disse que, devido à chamada rigidez cadavérica, que torna corpos recém-falecidos duros e inflexíveis, os cadáveres reanimados já não seriam mais capazes de andar como pessoas vivas, de modo que precisavam obrigatoriamente saltar sobre os pés, com as pernas e os braços esticados em posições fixas, a fim de irem a qualquer lugar. Isso motivou inclusive o nome de tal criatura, pois em chinês, Jiangshi significa literalmente cadáver endurecido. As origens e as causas do surgimento de um Jiangshi são diversas, e vêm sendo descritas na literatura chinesa desde os tempos da dinastia Qin, que governou o império entre os anos de 1644 e 1912, quando a monarquia foi abolida no país. De acordo com os registros do erudito Ji Shaolan, o surgimento de um Jiangshi pode se dar em 2 cenários específicos. Quando uma pessoa recentemente falecida retorna à vida, ou quando um cadáver de longa data não apresenta sinais de decomposição normais.
As causas que levam a ambos os cenários também foram descritas pelos eruditos da Era Qin, e incluem o uso de necromancia e de outras artes sobrenaturais, feito intencionalmente com algum propósito obscuro, a possessão espiritual de um cadáver, quando um espírito maligno na natureza toma o controle de um corpo recentemente falecido, um desequilíbrio violento de elementos vitais dentro de uma pessoa pouco depois de sua morte, conhecidos como Huns e Pos. Os Huns são os elementos positivos e os Pos os negativos, e esses últimos seriam os responsáveis por dominar o corpo após o falecimento, depois que as energias positivas se esvaem, dando origem a uma monstruosidade morta-viva. Um Jiangshi também surgirá se um corpo não for devidamente sepultado após seu velório. Fala-se também que ele poderá retornar à vida se for atingido por um raio, ou se uma gata prenha, ou um gato negro, em versões da lenda que foram sem dúvidas influenciadas por elementos ocidentais, saltar sobre seu caixão. Disse também que uma pessoa que tenha tido uma morte inadequada, por suicídio ou sem ter cumprido seus propósitos espirituais nessa vida, também poderá vir a retornar como um Jiangshi, bem como aquelas pessoas que foram feridas ou mordidas por um Jiangshi, também podem vir a se tornar um por seu próprio direito. O propósito de um Jiangshi que vague pelo mundo nunca é perfeitamente claro, mas apesar de sua semelhança aos zumbis da cultura ocidental, eles são mais frequentemente relacionados aos vampiros das tradições europeias, pois disse que, ao se topar com um Jiangshi, a criatura se alimentará do Qi, ou a energia vital dos seres ainda vivos, tal como os vampiros europeus se alimentam de sangue. Outra semelhança entre as criaturas é sua aversão à luz solar. O Jiangshi só vaga pelos campos e estrada durante as horas da noite, permanecendo em locais escuros, preferencialmente dentro de seu próprio caixão, durante o dia. A lenda por trás do Jiangshi se tornou tão popular e marcante na cultura chinesa que até mesmo motivou versões em outras culturas asiáticas, e a criatura é conhecida na Coreia como Ganchi, no Japão como Qianxi e no Vietnã como Quang-Thi, mantendo sempre mais ou menos as mesmas características do original chinês. O impacto cultural da criatura também pode ser sentido na própria China até os dias atuais, sendo o Jiangshi um dos personagens mais reconhecíveis em filmes de horror oriundos de Hong Kong e do resto do Oriente como um todo, além de sempre figurar em animações e outros tipos de produções culturais do gênero, sendo um dos monstros mais populares entre os fãs de terror na Ásia.